Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando olhamos para as Escrituras, a Bíblia qualifica a fé como algo precioso. Assim eu te pergunto, sua fé no Messias Yeshua, que é Jesus de Nazaré, é realmente algo precioso para você? Porque muitas pessoas são muito casuais com respeito à sua fé. Eles não entendem a relevância para a sua crença hoje, amanhã e até que eles deixem esse mundo e entrem ao reino de Deus. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas vão dizer, eu sou um cristão, eu entendo que eu sou um pecador e, portanto, aceito com sinceridade o que Yeshua fez por mim na cruz, morrendo e derramando seu sangue como instrumento de seu perdão, para que eu possa ser perdoado e Deus me aceite no seu reino quando eu morrer. E isso é maravilhoso e real, mas a fé é muito mais do que isso. Nossa fé deve afetar tudo o que fazemos, todo pensamento, toda palavra e comportamento. Você entende por que essa fé deveria ser preciosa para você? Bem, o que nós vamos fazer hoje é começar uma nova série sobre a carta de Paulo aos Colossenses e, através dessa carta, aprenderemos muitas coisas sobre nossa fé, no que deveríamos crer e como essa crença deveria mudar as nossas vidas. Assim, se você quer que sua vida agrade a Deus, se você realmente quer ver uma transformação singular, vivendo uma vida que é emocionante, uma vida onde experimentas as bênçãos de Deus e cumpre a vontade de Deus, eu te convido para unir-se a mim nas próximas semanas, conforme vamos estudando essa carta aos Colossenses. Dito isso, te convido a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1 e versículo 1. Paulo está escrevendo e nos daremos conta que essa carta é muito significativa para o crescimento, amadurecimento e transformação de uma pessoa de maneira que nos tornamos fiéis. E aqui está uma chave importante. Se temos fé, seremos pessoas fiéis. Assim que vamos começar, capítulo 1 de Colossenses e verso 1. Paulo, um apóstolo de Yeshua, o Messias, ou seja, Jesus Cristo. Assim que Paulo quer que todos saibam que ele é um apóstolo e que tem um chamado sobre sua vida, que ele não inventou tudo isso. Isso não se origina em sua própria mente, mas que Deus o chamou, e essa palavra, apóstolo, significa alguém que foi enviado com autoridade. E essa autoridade provém da tarefa de quem assigna essa tarefa a ele. É assim que Paulo escreve aqui, apóstolo do Messias e Yeshua. E essa é a chave, pela vontade de Deus. Ele quer afirmar a essas pessoas que o que ele faz não provém dele mesmo. Não surge dos seus próprios planos e propósitos, mas que, ao contrário, isso tem que ver com o quê? A resposta é a vontade de Deus. Em outras palavras, o que vemos é que Paulo estava completamente comprometido com a vontade de Deus, e eu te pergunto, você está comprometido com a vontade de Deus? Você entende qual a vontade geral, o que ele vai cumprir no mundo e qual é a vontade de Deus especificamente para a sua vida? Até que você não descubra isso, ou seja, até que o Espírito Santo não te revele, quer saber? Você não vai crescer, você não vai amadurecer, nem ter a visão, a compreensão e a perspectiva necessária para caminhar poderosamente com Deus, fazendo aquilo que Ele quer que você faça.
Paulo, e veremos isso ao longo dessa carta, é muito enfático quando fala sobre a vontade de Deus. Esse é o ponto. Se tua fé é preciosa para você, se é o fundamento da tua vida, se é o que causa que tomes as decisões que tomas e faças as coisas que fazes, se tua fé é importante para ti, então estarás apaixonado e comprometido com a vontade de Deus. Assim que ele escreve aqui, Paulo, apóstolo do Messias e Yeshua, pela vontade de Deus, e menciona alguém mais, a Timóteo, e tua Bíblia talvez diga, nosso irmão, mas literalmente diz, o irmão. Eu creio que Paulo faz algo aqui. Quando você estuda o Novo Testamento, descobrirá que existe uma estreita relação entre Paulo e este jovem chamado Timóteo. Timóteo foi muito útil, valioso, podemos dizer, para Paulo, quando ele buscava fazer o que Deus lhe chamou para fazer, que era sua vontade para a sua vida. Assim que Paulo não diz somente nosso irmão, mas o irmão, querendo dizer que Timóteo é um bom exemplo do que um irmão no Senhor deve ser. Timóteo e Paulo estão dizendo isso e notem o que eles dizem agora no versículo 2. Aos Colossenses, santos. E essa palavra santos significa aqueles que se submeteram aos propósitos de Deus. Entendendo que santo ou santificado sempre está ligado ao propósito de Deus. E aos fiéis irmãos do Messias. E isso é algo sobre o qual devemos parar e meditar, porque vamos ver que nesta carta aos Colossenses, com maior frequência que nas outras cartas, ele enfatiza a expressão quando diz no Messias. Se você vai dar fruto, se buscas agradar a Deus, e se vai viver essa transformação e mudança bíblica, necessitas estar no Messias. E isso significa estar na sua vontade, com acesso à unção do Espírito Santo, sua liderança na tua vida. Em outras palavras, tudo que é bom, tudo que é agradável a Deus, sempre depende de que tu estejas no Messias. Quando estás no Messias, os benefícios são numerosos e eternos. Logo ele continua, como frequentemente o faz nas suas cartas, dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor, o Messias Yeshua. Como falávamos na série anterior, na carta aos Filipenses, mencionamos que existe, em primeira ordem, primeiro a graça e logo a palavra paz. A graça estabelece a paz com Deus, ou seja, essa relação restaurada, mas há algo que vai além. Quando falamos sobre a paz, no que devemos pensar? Na vontade de Deus. E, portanto, um dos propósitos da graça de Deus é promover mudanças por meio das quais comecemos, pela graça de Deus, comecemos a fazer a vontade de Deus cumprindo seus propósitos. Assim que a graça é muito valiosa, e como veremos, conforme avançamos nas próximas semanas, uma e outra vez, Paulo faz duas coisas. Ele regressa a este conceito de graça e sabe que mais ele fala? Ação de graças. E acredito que existe uma relação entre ambas, que é quando você recebe a graça de Deus, por natureza você se torna uma pessoa agradecida, porque a graça de Deus vem com muitos benefícios agregados. A graça de Deus não só nos salva, mas também nos dá uma mentalidade diferente com a qual as promessas de Deus podem ser alcançadas por meio de fidelidade, assim que recebemos a graça por fé. Mas a graça também produz fidelidade. Permita dizer isso de outra maneira. A graça produz obediência em nossa vida e veremos que, sem nenhuma dúvida, Paulo enfatiza aqui o comportamento, e isso é algo ao qual regressaremos durante nosso estudo. Que nosso comportamento como cristãos é extremamente importante para Deus. Entendamos algo. Antes da salvação, antes desse processo conhecido como justificação, com o qual Deus perdoa todos os nossos pecados e nos justifica,
O que significa isso? Nos faz aceitáveis para Ele. E por meio de quem? Por meio do Messias Yeshua, do que Ele fez na cruz ao entregar a sua vida, derramando o seu sangue, conquistando para nós, comprando para nós. E comprar é sinônimo de adquirir. E isso é muito importante, porque o que isso faz? A redenção nos diz que pertencemos, que fomos comprados, que Deus nos adquiriu. E Ele faz essa compra de maneira que possamos ser indivíduos que pertencemos a Deus e, portanto, obedecemos a Ele. O comportamento, e veremos isso, é extremamente importante para Deus. Observem agora o verso 3 diz: nós, não falando por Ele somente, senão que vamos descobrir e fica demonstrado isso, sem dúvidas, ao final dessa carta, pois no capítulo 4 menciona e já no capítulo 1 vemos a Timóteo. Fica claro que há outras pessoas com Paulo e, portanto, ainda que essa carta emana de Paulo e Timóteo, precisamos entender que ele vai falar em nome de outros, a quem está ministrando e com quem está trabalhando no estabelecimento de diferentes igrejas ao longo dessa região. Aqui falamos de uma igreja que está na Turquia Ocidental e em alguns minutos ele também vai falar sobre Laodiceia, essa cidade. E os estudiosos vão dizer que essa cidade, Kalash, junto Laodiceia, não estavam muito distantes uma da outra. Assim que o que ele diz em Kalash é também algo relevante para o que estão em Laodiceia. Versículo 3 diz: damos graças a Deus e Pai do nosso Senhor, Messias e Yeshua. O que Paulo diz é que damos graças porque ele está emocionado, porque está vendo a obra de Deus nessas pessoas. Paulo esteve ali, ele compartilhou a mensagem do Evangelho. Ele os discipulou com outras pessoas que trabalharam nessa congregação e agora vê os resultados. Dito de outra forma, ele pode ver a fidelidade de Deus para amadurecer e fazer crescer essas pessoas que agora estão se multiplicando e causando um impacto em suas comunidades. E não só em suas comunidades, mas em outras cidades também. Ele diz: damos graças a Deus. E menciona com muita frequência a Deus, nosso Pai, ou Pai do Messias Yeshua. O que significa isso? Bem, nas Escrituras, quando nos referimos a Deus como Pai, um dos pensamentos que deve vir à nossa mente, um dos conceitos é que Deus é um provedor. E Paulo, continuamente, quando fala de Deus como um Pai, está declarando que todas essas coisas boas que estão sendo cumpridas, todas se devem à provisão de Deus. Ele se levanta à glória, tudo se deve a Ele. Por isso diz: damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Messias e Yeshua, sempre por vocês e orando. Provavelmente, na maioria das traduções comumente usadas, dirá que eles estavam orando por vocês. Mas o que se enfatiza aqui no idioma original, o que se enfatiza é que por vocês estamos orando. Que quer dizer que a ênfase não está sobre a oração, mas sobre a congregação. Paulo quer que eles saibam que eles não somente estão orando, senão que ele e outros estão orando por eles. E por que eles estão orando? Vejamos o versículo 4. Ele diz: ao ouvir sobre a vossa fé, e aqui por uma segunda vez, no Messias e Yeshua. Fé especificamente no Messias e Yeshua. Precisamos aprender algo, e é que a fé é uma palavra de compromisso. Deves escrever isso e aprendê-lo. A fé é uma palavra de compromisso. Quando você tem fé em Deus, o que você está dizendo é que quer ter um compromisso com as coisas que agradam a Deus. Quer viver sua vida que demonstre um compromisso com a verdade das Escrituras. E que minha vida esteja comprometida com a revelação de Deus, qualquer que seja ela. Essa é minha mentalidade. Esse é em quem eu me converti. Paulo diz: ao ouvir da vossa fé no Messias Yeshua e o amor. E o amor que essa igreja que tinham por quem? Diz: por todos os santos.
Portanto, eles são, e a palavra amor está vinculada com o dar. A palavra amor é uma palavra sacrificial. O que Paulo nos revela é isso. Não só que essas pessoas haviam aceitado o Evangelho, haviam recebido redenção, haviam crido na suficiência da obra do Messias na cruz, senão que descobrimos que tudo isso produziu uma mudança. E, portanto, agora, eles estão vivendo uma vida sacrificial, uma vida generosa. E isso é que o amor é. O amor é sacrificial, amor é entrega. Amor é usar a tua vida com a intenção de ser uma bênção para outros. E anteriormente, na carta, vimos que Paulo enfatiza que ele vê esse tipo de conduta na congregação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando Deus te vê, e por certo Ele sempre te vê, continuamente, quando Deus te vê, Ele vê uma pessoa que está demonstrando o amor, demonstrando um estilo de vida que é sacrificial, com o fim de ser bênção para outras pessoas, desejando entregar a si mesmo por eles? Nesta congregação, essa é uma das principais qualidades que Paulo faz questão de enfatizar para mim e para você. Como ele agradece a Deus, como ouviu o testemunho de amor que, como diz ele aqui, por todos os santos. O que produz isso? O que os motiva? Qual o catalisador que o impulsiona a viver dessa maneira generosa, amorosa e sacrificial? E veremos justo aqui, e ele diz, a causa da esperança. E nos damos conta disso. Essa palavra, esperança, sempre está conectada às promessas escritas de Deus, e por isso, se você não conhece a Bíblia e as promessas de Deus, não viverá adequadamente e não estará motivado. Não estará fazendo aquilo que demonstra o amor de Deus que você recebeu. Em outras palavras, ao invés de viver uma vida que agrada a Deus, você vai viver uma vida muito mais parecida a quem não são cristãos. E Paulo vai falar extensamente sobre isso em alguns momentos. Aqui diz que ele estava impressionado ao ouvir o testemunho de outras pessoas sobre o amor que eles têm. E vejamos de novo o versículo 5. Em tudo isso, o catalisador era a esperança que ha sido reservada para vocês nos céus. Agora, toma nota disso. Frequentemente, quando a palavra céu é mencionada, sabe no que devem pensar? Reino. Biblicamente falando, existe uma estreita relação entre o céu e o reino. Quando morremos, nesse momento, a Bíblia diz que estar ausentes de corpo é estar presentes com o Senhor. O momento no qual um cristão morre, sua alma é transferida ao reino dos céus. E o que Paulo nos recorda aqui é que nós temos uma esperança de reino. E com o reino vêm as promessas de Deus. Estas promessas de pacto, das quais lemos não só no Novo Testamento, mas também na Bíblia hebraica, a Tanakh, comumente chamada de Antigo Testamento, isso os está mudando drasticamente. Então, a esperança que ha sido reservada para vocês no céu, da qual antes ouvistes. Onde? Na palavra. E notem como ele diz isso, na palavra de verdade do Evangelho. Essa é a primeira vez que Paulo se refere ao Evangelho nesta carta, pelo seu nome. E notem a palavra que utiliza e que precede Evangelho. Qual é? É a palavra verdade. E deixa eu te dizer que, consistentemente, o vemos em muitos lugares. Nessa carta aos Colossenses, vamos ver Paulo enfatizando esse conceito da verdade. Quando ele fala da palavra, a palavra de verdade, e logo diz essa palavra, primeiro e principal, fundamentalmente é o Evangelho. E como devemos entender o Evangelho?
como boas notícias sobre a redenção. Se há redenção, tem que existir o Redentor, que é o Messias Yeshua, Jesus Cristo, quem nos redime. E veremos isso rapidamente. Nos redime de todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades e todos os nossos pecados. E é assim, todos eles. Sua obra redentora é suficiente, é completa, foi perfeita e produz os desejos de Deus na tua vida se você se entrega e recebe o que Ele fez. E por isso, ele enfatiza aqui na palavra de verdade do Evangelho. Vamos para o verso 6. Diz aqui: já chegou a vós, como também já está em todo o mundo. Agora, isso quer dizer que o Evangelho chegou a todo mundo neste momento? Não. O que ele diz é o seguinte, que essa mensagem do Evangelho é para todo mundo e não para um grupo étnico em particular, um grupo de pessoas, uma nação ou uma localidade. Não. Este Evangelho, essa verdade, é para todo mundo. Sabe o que eu realmente desprezo? Eu desprezo quando alguém fala sobre minha verdade. Isso implica que eu tenho minha verdade. Talvez você tenha a sua verdade, e ela tenha a sua verdade, e essa nação tem a sua verdade, e aquela nação igual. Tudo isso é um erro, e esse ensinamento é enganoso e falso. A verdade pertence a Deus, e Deus revela a sua verdade à humanidade. Ele começa se revelando ao seu povo escolhido. Escolhidos, não favoritos. Escolhidos para um propósito. E esse propósito, repetidamente o vemos nas Escrituras, é que eles, o povo judeu, possa ser luz, a fonte de revelação, um instrumento de iluminação e para quem? Para todas as nações. Então, não é uma verdade específica para um grupo, é uma verdade mundial, uma verdade para a humanidade. E aqui diz, leiam de novo o verso 6, que já chegou a vós o que já chegou a todo mundo. E o que acontece a seguir é grandioso, porque é exatamente o que faz a verdade do Evangelho. Produz o quê? Produz fruto. Assim como em vocês, desde o dia em que o ouviram e chegaram a conhecer. Esse é um conhecimento experimental, que chegaram a conhecer a graça de Deus. E o que mais diz? Na verdade. Notem que em só alguns poucos versículos, mas vemos que a palavra verdade aparece 2 vezes, e percebam a conexão. Quando as palavras se repetem, existe um propósito não só de enfatizar, mas para que às vezes se possa unir 2 ideias. Ele diz, voltando ao final do versículo 5, ele fala sobre a palavra de verdade, o Evangelho. E então, no final do verso 6, ele diz, vocês chegaram a conhecer ou a experimentar a graça de Deus na verdade. E temos um ponto aqui, e é que você não pode aceitar a graça de Deus se não aceita a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus? Isso foi dito no versículo anterior, é o Evangelho. Assim que esta palavra verdade surge 2 vezes, porque buscaram unir o conceito de Evangelho e graça. O Evangelho é a verdade, e só é possível que a graça de Deus te seja outorgada, a graça transformadora, a graça que traz mudança à vida das pessoas. Só é possível quando você a recebe como a verdade de Deus. Ele prossegue e lemos no versículo 7. Assim como vocês aprenderam de Epáfras, o amado, nosso amado conservo. Essa palavra conservo também pode significar escravo. E mais adiante no nosso estudo vamos falar sobre conceito de escravidão. E quando a Bíblia utiliza a palavra escravo, como faz com certa frequência em certas passagens do Antigo Testamento, não tem nada que ver com essa horrível escravidão que se viveu em alguns países há muitos anos e que em realidade continua ocorrendo nos dias de hoje, ainda que você não se dê conta. Mas a escravidão está aumentando no mundo. As pessoas, homens, mulheres e crianças estão sendo escravizados.
Com frequência vemos más notícias, informações sobre o tráfico de pessoas. Vemos que estão traficando gente e que os tratam como mercadoria, como objetos. Isso não melhorou, isso piorou. Mas esse termo de escravidão na Bíblia não tem nada a ver com o que normalmente passa pela cabeça das pessoas quando ouvem essa palavra. A escravidão na Bíblia, e falaremos disso nas próximas semanas, é muito, muito diferente. Encontramos a esse homem, Epáfras, nosso amado conservo, quem é fiel, um fiel ministro do Messias. Notem o que ele diz: por vocês. Aqui temos outro exemplo de alguém que se entrega a si mesmo. Esse homem, e o veremos de novo no capítulo 4, é alguém que deu sua vida por essa congregação. E por que o fez? Porque ele recebeu o amor de Deus, e o amor de Deus é contagioso. O amor de Deus provoca que você se converta em um instrumento desse mesmo amor e o compartilhe com outros. Esse homem é um servo fiel do Messias por vocês e diz: ele também nos informou sobre o amor de vocês. Como? Percebam o que ele diz: o amor de vocês no Espírito. 2 ou 3 vezes vimos a referência de no Messias, em Cristo. E agora temos, ao terminar essa passagem, no final do verso 8, diz: ele nos informou sobre o amor de vocês. Esse amor que não se originou deles, como disse. Esse é o amor que receberam de Deus por meio do Evangelho da Verdade, quando eles o receberam em suas vidas. E qual o resultado? Agora, eles estão no Espírito, e isso é muito importante, porque, como digo com frequência, é o Espírito de Deus quem traz uma ordem divina, piedosa, celestial e de reino à vida de uma pessoa. Sem o ministério do Espírito Santo, sem ele habitando em ti, sem o batismo do Espírito Santo, você não será capaz de fazer nada agradável a Deus. Assim que, ao concluir essa primeira sessão, o que Paulo quer enfatizar é que a congregação em que Calash, em Colossos, é uma congregação que está no Espírito, e o Espírito lhes conduz a demonstrar amor, caminhar na verdade, ser empoderados pela graça de Deus e ser um catalisador para a mudança na sua comunidade. E isso é o que todos os cristãos são chamados a ser, um catalisador de mudanças. Nós mudamos para poder mudar a outros. Paulo está emocionado com essa congregação. Encerramos com isso e até a próxima semana. Until next week. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.